a paz de Deus esteja com você. Estamos no 6º domingo após Pentecostes. Saudamos a vocês com as palavras do lema da semana. A semente que cai na boa terra são os que têm ouvido de bom e reto coração. Retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Lucas 8:15. Procure um lugar calmo e tranquilo para celebrar o culto e orar conosco. Deus sempre fala a nós. Seja bem-vindo e bem-vinda e desejamos um abençoado culto. Querida comunidade, aos aniversariantes do mês de julho, desejamos muita saúde, paz e as bênçãos de Deus, o Pai. Que nesses 31 dias possamos viver e sentir o calor que vem do alto e enche os nossos corações de fraternidade, respeito e bondade, uns pelos outros, principalmente nos momentos difíceis que estamos vivendo. Em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 9, nós lemos: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Tenham todos um feliz aniversário. Amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Hoje saudamos a vocês com as palavras do Salmo 123, previsto para o dia de hoje. Um salmo que nos lembra sobre a dependência de Deus, o olhar para Deus, como é importante olharmos para Deus. E mesmo que as coisas estejam difíceis, que tem gente atrapalhando a nossa vida, zombando de nós, devemos ficar firmes, olhando para Deus, pois Ele está conosco. Ouçamos o que diz o Salmo. Ó Senhor Deus, levanta os olhos a Ti, que tens o trono no céu.
Como o escravo depende do seu dono e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para Ti, ó Senhor, nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor, tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos e os orgulhosos zombam de nós. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso e Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso. De um jovem que ele colocou o seu óculos escuro e aí ele tinha uma bengala fazendo de conta que ele era cego e ele carregava então 2 pizzas. Ele estava lá andando, carregando, e em cima dessas 2 caixas de pizza ele colocou um celular bem bom, um celular caro. Aí ele andando lá com o celular e aí tem um momento que ele tropeça e cai a pizza no chão e o celular, e algumas pessoas, quando viu que ele ia tropeçar no lugar, iam ajudar. Mas o que eles faziam? Eles pegavam as caixas de pizza e colocavam novamente na mão do rapaz, só que o celular, as pessoas, porque o jovem era cego, elas colocavam no bolso. Era como uma pegadinha. De 10 pessoas que o cego ali, nesse contexto, fez cair a pizza, somente 2 pessoas devolveram o celular. Gente, isso é algo muito triste, sabe? Quando eu vi esse vídeo, a gente lembra assim, por que as pessoas roubam? Porque querem ficar ricas?
porque acham que vão ter algo a mais na sua vida, ou porque falta o caráter, nós precisamos agir. Aí veio o câmera e disse: nossa, devolve o teu celular aí. Eu não tenho celular. Não, mas está ali, está no teu bolso. E a pessoa ficava toda envergonhada, né? Um casal de namorados que a namorada pegou o celular e o jovem ficou admirado com ela, ficou triste com ela. Nós temos que agir na vida com as pessoas como se nós vivêssemos numa casa de vidro, onde nós não podemos fazer as coisas escondidas, porque ninguém vai ver o que eu estou fazendo. Mas precisamos agir como se vivêssemos numa casa de vidro. Por quê? Porque Deus vê tudo. Deus vê o nosso pensamento, vê o nosso coração, vê o que nós pensamos das pessoas, o que nós fazemos e o que nós deixamos de fazer. Então, por que nós temos que confessar sempre, em cada culto, em cada domingo, se colocar diante de Deus, pedir perdão? Porque muitas e muitas vezes nós pecamos, nós somos seres humanos e precisamos sempre nos reavaliar para viver conforme a vontade de Deus. Confissão de pecados. Senhor amado, ficamos aliviados quando sabemos que a partir da leitura do Salmo 123, Tu vês e acompanha as injustiças, os sofrimentos do Teu povo. Aos Teus olhos nada passa despercebido. Que possamos confiar em Tua justiça dia a dia. Ao nosso Deus que sabe de tudo, que conhece os nossos mais íntimos pensamentos, também nos prostramos a Ti pedindo o Teu perdão, se pecamos em pensamentos, palavras e ações. Tem piedade de nós e nos perdoa. Amém. Anúncio da graça do perdão que vem de Deus. Deus nos perdoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo posso naquele que me fortalece, diz a palavra de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Que assim seja. Amém. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia, vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra todos neste dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria. Leitura de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 a 5, que diz: Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Até aqui a palavra de Ezequiel, capítulo 2. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra.
Que a paz de Deus esteja com você. Hoje vamos então conversar com a mensagem, a prédica, um dia muito frio aqui em Porto Alegre. Quase a gente quer gravar de touca, de luva, né? Mas assim, ainda bem que temos agasalhos, temos aqui uma forma de nos aquecer, graças a Deus. Nos lugares mais difíceis, Deus envia pessoas para anunciar a palavra de Deus. Por quê? Porque Ele ama, porque Ele quer que o povo ouça, quer que o povo cresça, quer que o povo seja diferente. Em lugares onde as pessoas são rebeldes, duras de coração, onde as pessoas são teimosas, onde não respeitam ninguém, nesses lugares Deus envia profetas para anunciar, para fazer missão. Assim foi com este profeta Ezequiel, um homem chamado por Deus. Viveu num contexto ali, estando na Babilônia, né? Recebeu o chamado num momento turbulento, onde o povo estava, onde todo o povo de Israel era cativo. E Ezequiel ali ouve a voz de Deus, é chamado por Deus, cai aos pés, prostra-se diante de Deus e neste põe-se, né, aos pés está um significado muito importante, né? Deus diz ali, põe-te de pé, Ezequiel. Eu quero falar contigo, eu quero que você fique de pé diante de mim, que a você eu tenho uma missão. Também o colocar-se aos pés é sinal de mostrar como a nossa natureza humana ela é fraca, né? Ela é pecadora, nós não somos ninguém se nós não temos Deus. E Deus envia, dá uma orientação. Ezequiel, onde você for, eu gosto muito dessa parte, onde você for, as pessoas vão sentir em você algo diferente. Elas vão perceber que você não é como elas, que você é alguém que tem valores, que você é alguém que é o meu representante no meio deste povo. E as pessoas vão ver em você algo diferente, mesmo que não aceitem o que você está falando, mesmo que ali elas fechem os seus ouvidos, as pessoas vão ver em você alguém diferente. Eis a missão de profetas, de homens e mulheres que são enviados por Deus, que Deus convida e que Deus envia e capacita essas pessoas para a missão. Nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil. O texto do Novo Testamento fala que Jesus ali vai falar, né, com a sua família, com os seus, e ali as pessoas não o ouvem. Ele ali não é recebido, ele não consegue fazer milagres, ele não consegue não consegue transformar vidas. Esse sentimento de rejeição, de não ser ouvido, é muito forte. É como se nós falássemos, como se nós quiséssemos ajudar, como a gente quer transformar um ambiente, mas as pessoas são indiferentes, elas não estão nem aí. Não sei se você já passou por isso, você quer ajudar, você quer falar, você pode oferecer algo, né, por meio de Deus, ser instrumento, mas as pessoas são indiferentes. Muitos são aqueles que são enviados aos mais diversos povos para o quê? Para alertar, para ajudar, para orientar, para aconselhar. E Deus, Ele nunca desampara o seu povo, né? Ele demonstra sinais desse amor, dessa bondade, através daquelas pessoas que Ele envia. Hoje nós somos um exemplo aqui virtualmente. Muitas vezes nós não podemos estar na casa de você, mas Deus nos envia e nos capacita para fazer algo virtualmente, para telefonar, para fazer uma mensagem, né? Deus encontra meios de alcançar as pessoas. Ezequiel,
quando nós visualizamos o contexto do profeta Ezequiel, ele viveu num contexto assim de muito sofrimento, né? De muita escravidão, de uma dor daquelas pessoas, de um povo muito amargo. E é interessante, se nós formos fazer uma análise psicológica desse ambiente, quando uma realidade, quando um povo sofre muito, né? Quando as pessoas convivem o tempo todo com dor, com pessoas teimosas, com pessoas negativas, com pessoas que ficam se machucando, né? Com pessoas de um caráter, aqui como diz o texto, de dura servir, né? Que não demonstram emoção, empatia, solidariedade. O que acontece? As pessoas que convivem com alguém o tempo todo assim, acabam reproduzindo esse tipo de comportamento. É difícil mudar. Se uma criança, um jovem vive o tempo todo numa família que é teimosa, que é dura, que é vingativa, que, né, todas essas emoções, todo esse tipo de comportamento, essa pessoa acaba reproduzindo isso na sua ação, no seu jeito de ser. Então esse povo aqui com o qual o profeta estava ali incumbido de fazer missão, era um contexto difícil, no geral, todas as pessoas. Mas Deus ali o envia em meio a cobras e escorpiões, em meio a essas pessoas, para fazer a diferença. E Deus dá o consolo dizendo assim, não desanima, fica de pé. Você vai receber oposição, vai ser difícil, mas eu estou contigo. Haverá lutas e perseguições, mas eu sou contigo. Aí vem a fé de Ezequiel, a nossa fé em meio ao contexto que nós estamos. Porque a missão ela não é fácil, mas a fé que nós temos no Deus que nos acompanha, ela nos sustenta, né? Ela nos anima, ela revigora a nossa esperança. Porque aí nós temos que lembrar que a gente está aqui não por nossa vontade, mas é porque Deus nos chama. E assim foi com Ezequiel, que ouvia a voz de Deus e sentia a presença de Deus. Ezequiel capítulo 2, versículo 2 diz assim: enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar de pé. Ezequiel capítulo 3, versículo 24, mas o Espírito de Deus entrou em mim e me pôs de pé. Olha, gente, que bonito. Quantas vezes, talvez no coração de Ezequiel, ele sentia, vai ser difícil, eu não vou conseguir, aquele cair, né? De não tentar, de não fazer, de desanimar, de abandonar a missão. E Deus aqui diz, olha, ele sentia que Deus estava com ele, que o Espírito de Deus ali o nutria, o acompanhava. E ainda em Ezequiel 3:17, tem uma palavra que eu acho que é muito importante, que diz assim: homem mortal, eu estou pondo você como vigia para a nação de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhes der. Como um vigia do povo. O que faz um vigia? Um vigia, ele olha, né? Ele cuida, ele analisa, né? Muitas vezes a missão do profeta aqui é o quê? É olhar, é analisar, é cuidar, é entregar a mensagem de Deus com sabedoria a esse povo, né? E isso é muito importante. Aqui a missão é dada por Deus e nós somos esses instrumentos de Deus ali em meio a esse povo. Como diz o texto, um povo difícil. Em Ezequiel também capítulo 3, versículo 8, 9 diz assim: mas agora eu vou fazer com que você se torne tão teimoso e duro como eles. Farei com que você fique tão
tão forte como uma rocha e tão duro como um diamante. Por isso não tenha medo, nem se assuste com os rebeldes. Queridos amigos, ouvintes, aqueles que assistem esta mensagem, essa palavra, Deus nos torna fortes, né? E tão duros como um diamante. O que isso quer significar? Que em meio a um contexto muito difícil, Deus ali nos torna fortes. O que é o diamante? É o brilho, né? Ele não se acaba. A missão de Deus em nós, essa fé que Deus nos concede para dar ao povo, né, e ser exemplo, Ele faz ali com que a luz de Cristo brilhe através de nós, para que aquelas pessoas possam também ver a presença de Deus em nós. Muitas coisas este texto poderia nos ensinar. Ainda temos também aqui a imagem, né? O livro de Ezequiel é um livro muito, com muitas coisas que nós poderíamos fazer. É difícil às vezes ficar só em alguns versículos, mas ele coloca aqui que também no capítulo 3, uma imagem do rolo, que Deus disse assim no capítulo 3, versículo 1 a 4, Deus diz: homem mortal, coma esse rolo. Depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E disse: homem mortal, coma esse rolo que lhe estou dando. Encha o estômago com ele, eu comi e era doce como mel. Essa imagem do rolo é o que? É a palavra de Deus. Eu, quando vou fazer a missão, eu não falo em meu nome, mas eu falo em nome de Deus, eu anuncio a palavra de Deus, né? A Sagrada Escritura, a Bíblia. Não é o que eu acho, o que eu penso, né? As minhas ideologias, a minha filosofia, mas é aquilo que a palavra pura de Deus nos ensina. E essa palavra aqui, como esse rolo que eu comi, essa palavra, ela precisa estar em mim, ela precisa, eu comi, né? Ela precisa fazer um significado. Eu ler, eu entender, mastigar, eu viver essa palavra em minhas ações, para que daí eu possa anunciar, falar ao povo. Que a graça e o amor de Deus esteja com cada um de vocês, se coloque à disposição para a missão. Que Deus lhe capacite para isso e assim que possamos sempre, quando pudermos, ouvir a palavra de Deus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu
sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Queremos nos dirigir em oração de intercessão. Hoje aqui, organizando o altar, o nosso girassol. Assim, o girassol sempre olha para o sol de lá, né? Mas hoje o sol não apareceu, ele está virado para cima. A gente quer virar ele para o lado, para a câmera, mas só se a gente quebrar ele. Talvez significa que tem dias da nossa vida que a gente tem que olhar bem para cima, para Deus. Nós queremos acolher no culto de hoje presencial, hoje é o virtual, mas eu me sinto muito feliz quando tem batismo na comunidade, quando vem as crianças, né? Então acolhemos com alegria a pequena Antonella Dutra Leão, que é batizada no culto presencial, vem lá do Rio de Janeiro para ser batizada aqui na comunidade da Paz. Então a gente vê como a palavra de Deus tem alcançado por muitos e muitos lugares, andado em muitas e muitas cidades. Então que a família, que a forma da palavra de Deus ser chegada, as pessoas possam fazer com que ela cresça também na fé. Como é importante quando a gente nutre esses hábitos também para fortalecer a nossa fé, de uma leitura de um devocionário, de uma oração ao levantar, pedindo a bênção, o cuidado de Deus, e também à noite, quando vai dormir, poder orar agradecendo pelo dia que passou, na hora das refeições, enfim, criarmos hábitos que nos ajudam a nos alimentarmos na fé em Deus, para que possamos continuar firmes, mesmo quando o sol não está brilhando sobre a nossa vida, que possamos olhar para o nosso Deus. Convidamos para uma oração. Ó Senhor, intercedemos pelas comunidades, lideranças, a fim de que testemunhem com coragem e ousadia a Tua palavra. Dá-lhes perseverança na tarefa de semear e concede-lhes alegria de boas colheitas. Intercedemos pelas pessoas que possam buscar a Ti como Senhor e Salvador, que busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas sejam a elas acrescentadas. Em Tuas mãos entregamos os que amamos, os que sofrem, os que estão doentes, os que precisam de ajuda neste tempo que apresenta tantas incertezas e dificuldades. Alcança esses corações, ó Deus. E tudo mais pedimos na oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É o
Senhor. O Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês, contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Deuteronômio capítulo 20, versículo 4. Lembre, Deus lutará por você. Tem coisas na vida que só você pode fazer, mas naquilo que você não consegue, ou não pode, ou não tem forças mais para fazer, tenha certeza que Deus vai mover montanhas para fazer acontecer. Assim, recebemos a bênção, a proteção do nosso bondoso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leva-nos em paz agora, bendito Jesus, e permite que andemos em tua luz. Dá-nos sempre tua paz, dá-nos sempre teu amor. Fica em nossa companhia, ó bom Senhor. Dá-nos sempre tua paz, dá-nos sempre teu